Olá, alunos de Inteligência Artificial. Sejam muito bem-vindos a essa segunda parte da disciplina. O meu nome é Rodrigo, então a partir de agora eu assumo a disciplina. O Felipe ministrou a primeira parte, eu vou ministrar a segunda parte para vocês. E essa segunda parte da disciplina de Inteligência Artificial, o foco dela vai ser no aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina, então, é a minha principal área de pesquisa. Na pós-graduação, eu sou coordenador do Laboratório Malta, que é o laboratório de teoria e aplicações de machine learning, de aprendizagem de máquina. E eu vou estar, então, acompanhando vocês nessa segunda parte da disciplina, que vai ser centrada no aprendizagem de máquina. As nossas aulas expositivas, basicamente, vão ser em formato de vídeos, como esse, mas a gente vai ter, e vai ser feita de maneira assíncrona, mas a gente vai ter vários exercícios e vários momentos síncronos, então, para sanar dúvidas das aulas, dos vídeos, e também para sanar dúvidas dos exercícios que eu vou passar para vocês, que eu vou ir passando para vocês conforme o tempo. Pois bem, na aula de hoje, e essa primeira aula dessa segunda parte da disciplina, é uma aula mais teórica, é uma aula mais para motivar vocês do porquê que a aprendizagem de máquina hoje é considerada a área mais importante da inteligência artificial e a área que mais chama atenção. Hoje, quando a gente ouve falar em inteligência artificial na mídia, por trás disso, na verdade, o que está se falando é justamente em aprendizagem de máquina. Então, nessa aula, nesse nosso encontro de hoje, eu vou tentar motivar vocês, então, para atuar na área. Vou passar uma série de definições, vou apresentar para vocês formalmente os principais paradigmas da área e mostrar em alto nível, né, dicas para que a gente consiga projetar um sistema de aprendizado. Daí eu fecho esse nosso encontro passando para vocês algumas informações úteis, né? Então a gente costuma dizer que a aprendizagem de máquina é a área da inteligência artificial voltada a dados. Então daí a intersecção com ciência de dados e sempre que a gente fala de dados e a IA sobre dados, a gente está falando de aprendizagem de máquina. Então, vou passar para vocês uma série de repositórios online, onde vocês podem encontrar dados úteis para realizar aprendizado. Eu vou passar para vocês também alguns MOOCs, ou esses Massive Open Online Courses. Acho que em tempos de pandemia é interessante ter outras fontes também, com videoaulas, né? De aprendizagem de máquina, alguns toolboxes, software, né, para que vocês consigam programar as soluções de vocês, e eu termino falando um pouco da parte acadêmica, se vocês quiserem fazer pesquisa em aprendizagem de máquina, quais são os principais periódicos e conferências da área. Pois bem, né, vamos começar, e a gente vai começar lá bem do início, né, basicamente desde que existe ciência da computação, ou a computação em si, desde que ela foi originalmente criada ou planejada ou sequer se pensou em dispositivos computacionais. Isso a gente está falando lá desde os tempos de Turing, lá dos anos 50. Desde aquela época, quando a computação então engatinhava, a gente já perguntava se os computadores seriam capazes de aprender. Então existe o paper clássico do Turing, que foi publicado numa revista chamada Mind. O paper se chama Computing Machinery and Intelligence, que é o famoso paper em que o Turing apresenta o chamado teste de Turing. Aquele teste que eu tenho certeza que todos vocês, ou principalmente aqueles que fazem curso de ciência da computação, estão cansados de saber, né? Mas basicamente existe alguém interagindo via um console, via texto e via um console, com uma pessoa, e a pessoa tem que saber, e o teste a pessoa tem que dizer se a entidade que está interagindo com ela via texto é um outro ser humano, ou se é alguma tentativa de inteligência artificial, se é algum mecanismo computacional. Se o ser humano não souber distinguir, significa então e for uma IA que estiver interagindo com ele, significa então que a IA passou o chamado teste de Turing. Então Turing lá, né, nesse paper, no Computing Machinery and Intelligence, ele já diz, né, será que seria possível, né, já se pergunta, será que seria possível a máquina
então aprender, que não faria sentido dizendo se faria sentido da máquina pensar, pela definição de o que é ser um ser pensante, não faria sentido se perguntar se a máquina poderia ser um ser racional, já que tudo isso é muito difícil de definir, e daí que ele define o chamado teste de Turing. O fato é que se fosse possível entender como programar a máquina, né, aqui programar no sentido computacional, como escrever programas de computador capazes de fazer a máquina aprender, o impacto disso seria enorme, né? E é fato que grande parte da área de inteligência artificial se preocupa em como fazer a máquina aprender a partir de experiência, que é justamente a definição de aprendizagem de máquina. Mas se um computador fosse de fato capaz de aprender, várias coisas poderiam acontecer. Então a gente poderia ter coisas como tratamentos mais eficazes, modulados, customizados pela máquina para determinadas doenças ou para determinados perfis de pacientes. Então se um computador consegue aprender, ele vai conseguir ver nos registros de pacientes os tratamentos que são mais eficazes para combater determinados tipos de doença, através com os casos que já foram vistos e conhecidos, ou drogas que são mais eficazes para determinados perfis de pacientes, pacientes que têm determinado código genético, por exemplo. Se o computador ou se a máquina fosse capaz de aprender, a gente ia conseguir fazer coisas como otimizar de maneira automática o consumo de energia elétrica da nossa casa, né? Buscando então uma conta menor de luz, ou buscando um maior conforto visual, né? Para os nossos olhos, né? Ou uma maior experiência que a gente tem de acordo com a iluminação do nosso ambiente. Tudo isso de maneira automática. Se um computador fosse de fato capaz de aprender, a gente teria notícias customizadas em jornais eletrônicos. A gente entraria no jornal eletrônico e teria acesso, ou seria apresentado apenas aquelas notícias que a gente realmente tem interesse. Tudo isso de acordo com o nosso perfil, um perfil que a máquina é capaz de aprender, seria capaz de aprender, então nos propiciar com um serviço mais customizado. E se a máquina fosse capaz de aprender, significaria que seria capaz de existir, né, veículos que conseguiriam trafegar sem qualquer necessidade de supervisão humana, e não só apenas em trilhos. A gente está falando aqui, por exemplo, em carros que conseguiriam andar sem qualquer supervisão humana. Tudo isso seria possível, esses 4 pontos aqui, se os computadores fossem de fato capazes de aprender em algum nível. E aqui eu sempre faço uma provocação, principalmente quando a gente está em sala de aula presencial, que com base nesse slide vocês precisam me responder ou me dizer vocês precisam me dar uma determinada resposta, só olhando esse slide. E aí geralmente vocês pensam um pouco e vocês chegam à conclusão que, na verdade, esses 4 pontos que eu levantei aqui, ou pelo menos alguns deles, vocês já sabem que já existem. Ou seja, que já existem veículos autônomos, ou que já existem jornais eletrônicos recomendando notícias e assim por diante. E é esse exatamente o fato, né? O fato é que tudo isso que eu falei já existe, dando a entender então que as máquinas são, sim, capazes de aprender. E eis aí a área de aprendizagem de máquina. Mas, por exemplo, para definir tratamentos mais eficazes para determinadas doenças e perfis de pacientes, saiu um paper na Digital Medicine, que é uma revista associada, editada pelo grupo da Nature, né, que é a maior revista científica do mundo, onde um grupo de pesquisadores então mostram como é que a gente consegue fazer modelos de predição que são escaláveis e que são precisos ou com alta acurácia, para que a gente chama dos EHRs, né, os Electronic Health Records, registros de saúde eletrônicos. Então eles montam todo um protocolo, todo um sistema de registro de saúde eletrônico das pessoas para sistemas de saúde nacionais. Esses registros acompanham, são registros eletrônicos num sistema computacional que acompanha a pessoa durante toda a sua vida, e que em cima então desse protocolo, desses registros e alguns protocolos de comunicação,
dá para executar IA na ponta, e a IA na ponta permite então fazer o uso desses registros para predições, inclusive de quando a pessoa vai ficar doente ou de quais são as melhores drogas para serem utilizadas em determinado momento. Existem também diversas estratégias para otimizar o consumo de energia elétrica, por exemplo, em residências, em smart homes. Então, hoje no mundo de IoT, do mundo da internet das coisas e dispositivos, né, e a internet das coisas, de todos os dispositivos e casas inteligentes, hoje a gente tem as lâmpadas inteligentes e assim por diante, todos os sistemas de controle de iluminação nas casas. E já existem então sistemas de IA acoplados nessas smart homes para fazer todo o controle do consumo de energia elétrica, visando então responder esse trade-off, né, que ou eu gasto menos ou eu aumento o conforto visual. Geralmente aumentar o conforto visual significa gastar mais, e como é que eu contrabalanceio isso de acordo inclusive com as preferências do usuário, de acordo com aquilo que o usuário geralmente faz, né, de acordo com a rotina pré-estabelecida dele, e assim por diante. Com relação às notícias de jornal eletrônico, aqui eu estou mostrando para vocês imagens tiradas então do blog do New York Times, dizendo como é que seria a nova geração do engine, né, ou do motor de recomendações do New York Times, que se utiliza então de aprendizado de máquina para, então eles fizeram toda uma análise para tentar entender quais são os itens a serem recomendados de notícias para as pessoas, né, então para você que leu tal notícia, você possivelmente se interessa por essa outra notícia, e assim por diante. Isso, imagine, e isso em 2015, eles já estão discutindo um novo engine desde de recomendação, e essa área só tem crescido em importância ao longo do tempo. Aí, finalmente, uma das áreas mais chamativas para todo mundo, né, quando a gente fala em inteligência artificial, são veículos autônomos. Principalmente agora com a revolução das redes neurais e com a revolução da análise de imagens via aprendizado de máquina, principalmente via redes neurais, a gente tem diversos protótipos de veículos que contam com os mais variados sensores, câmeras e sensores dos mais variados que acumulam dados, que capturam dados em tempo real e que vão passando esses dados então para sistemas de aprendizagem de máquina, para modelos de redes neurais e assim por diante, realizarem toda a parte de detecção de objetos em tempo real, detectar pedestres, detectar a faixa por onde a pessoa pode andar, as placas, detectar e entender o que dizem as placas e assim por diante, para permitir então para repassar então as informações em tempo real para a parte de controle do carro, né, a parte de controle robótico do carro, digamos assim, de maneira então que o carro possa trafegar seguramente, de maneira totalmente sem supervisão, né, sem qualquer controle humano. E aqui eu trago uma frase para vocês de um pesquisador chamado Tom Mitchell. Tom Mitchell foi o primeiro cara a lançar um livro na área de aprendizagem de máquina. O livro se chama Machine Learning, é um livro dali da metade dos anos 90. E o Tom Mitchell dizia o seguinte, né, que na medida que os computadores se tornam mais sofisticados, parece inevitável que Machine Learning, né, que é a aprendizagem de máquina, exerça um papel central em ciência da computação e todas os cursos de computação, todas as áreas da computação, a engenharia, os sistemas de informação e assim por diante, e toda a parte de tecnologia de computadores. Ele dizia isso lá nos anos 90, ninguém levava muito a sério, e hoje em dia, né, onde a gente ouve o tempo inteiro falar sobre inteligência artificial, hoje, quando a gente ouve então falar de inteligência artificial, a gente está falando de aprendizagem de máquina. Então, na verdade, Tom Mitchell tinha razão, né, um visionário. A aprendizagem de máquina hoje é peça central em computação, na área da ciência da computação e engenharia da computação e assim por diante. Alguns exemplos de aplicações, e isso são apenas poucos exemplos, existe uma gama tendendo ao infinito de aplicações onde a aprendizagem de máquina já tem sido utilizada com sucesso para realizar. Então uma delas é identificar genes associados a determinadas doenças. Existe toda a parte de bioinformática, onde está sendo utilizado cada vez mais, e já se utiliza há pelo menos 10, 15 anos, os algoritmos de aprendizagem de máquina para fazer análise de dados de expressão gênica, né? Esses painéis aqui verde e vermelho dizendo o quanto que cada gene se expressa, e para tentar correlacionar isso, né,
que é o mapa de expressão gênica de um paciente com, por exemplo, determinadas doenças ou certos tipos de câncer e assim por diante. A aprendizagem de máquina também tem sido utilizada com sucesso em coisas como discriminar tecidos, o tecido humano, né, entre saudável e doente, ou objetos celestiais. Então, na questão de tecidos humanos, já se tem hoje protótipos em celular, onde a gente mira a nossa câmera de celular para os sinais da pele e uma origem de aprendizagem de máquina nos diz a probabilidade daquilo ali ser melanoma, por exemplo, que é o câncer de pele. E a aprendizagem de máquina já é utilizada há muitos anos, há pelo menos 20, 25 anos, em astronomia, na parte toda de análise de objetos celestiais, para tentar identificar então se os objetos celestiais se é uma nova galáxia, se é uma estrela, se é uma supernova. Agora, se é buraco negro, né, teve toda a parte de IA envolvida para tentar fazer a imagem, né, a reconstrução da imagem do que seria o buraco negro que tem no centro da nossa galáxia, e assim por diante. A aprendizagem de máquina tem sido utilizada há muito tempo já para identificar nichos de mercado, então aquilo que as marcas estão sempre atrás, né, elas querem fazer segmentação dos seus clientes, em descobrir perfis de clientes diferentes para que elas consigam fazer um marketing dirigido da sua marca para cada um desses perfis diferentes e consigam vender mais e melhor. Isso já é utilizado também desde os anos 90, né? Então, a área de aprendizado de máquina, juntamente com a área que a gente chama de data mining, né? ou mineração de dados, e a gente já vai ver a diferença disso tudo. Isso já é utilizado também há bastante tempo, desde os anos 90, a aprendizagem de máquina para marketing inteligente. Toda a parte agora de desastres, né, controle de desastres, então coisas desde a previsão da vazão de rios e do nível das represas, ou para prever até os terremotos, ou o que acontece no chamado aftershock, depois da primeira onda, né, do primeiro abalo sísmico. Então a parte toda de controle de desastres já é feita em todos os países desenvolvidos do mundo hoje com a aprendizagem de máquina, para fazer as predições, né, de secas ou do nível dos rios e das represas, coisas que, por exemplo, se o governo brasileiro fizesse, a gente poderia ter evitado tragédias como Mariana ou Brumadinho, né? E também saiu um paper na Nature 2 anos atrás, ou menos de 2 anos atrás, super recente, mostrando como é que a aprendizagem de máquina, em especial Deep Learning, que é aprendizado profundo, que é essa área de redes neurais que está em alta agora em aprendizagem de máquina, pode ser utilizado então para descobrir padrões no chamado aftershock de terremotos. A detecção de uso de fraudulentos de cartão de crédito, então os operadores de cartão de crédito também desde o início dos anos 2000 utilizam métodos de aprendizagem de máquina para tentar pegar fraudes de acordo com padrões de uso. Toda a parte de reconhecimento facial de voz, de assinaturas, então toda a parte de biometria e de validação de identidade, hoje é feita com aprendizagem de máquina. O forte dela é feito de aprendizagem de máquina. Outras áreas envolvidas que estudam muito é visão computacional, mas também com a ajuda de algoritmos de aprendizagem de máquina. Mas hoje o reconhecimento facial é feito majoritariamente com redes neurais, assim como o reconhecimento de assinaturas, o reconhecimento de speech, né, de reconhecimento de voz e de discurso, e de quem é a pessoa que está falando, e assim por diante. Para quem gosta, então, da parte de biomedicina e bioinformática, a aprendizagem de máquina é utilizada também para prever estrutura e função de proteínas, né? Então, existem uma série de benefícios da gente entender a organização de estruturas, das estruturas de proteína e também das funções que essas proteínas podem exercer. Isso é feito hoje também, majoritariamente, com a aprendizagem de máquina. E uma infinidade de outras aplicações, e aqui tem uma imagem que mostra algumas delas, né? Então, a parte hoje de tradução entre idiomas é a aprendizagem de máquina. Todos os nossos assistentes pessoais virtuais, a Siri, a Alexa, tudo isso é em cima de engines de aprendizagem de máquina rodando. A detecção de fraudes online ou da parte de web spam e malware, a parte de recomendação de produtos ou de segurança via vídeo, atendimento e suporte ao cliente, chatbots, todos os serviços disponíveis em mídias sociais e a própria busca no Google e o refinamento da busca do Google e a busca por imagens no Google e assim por diante, tudo isso são aplicações bem-sucedidas de aprendizagem de máquina.
Aí para mostrar para vocês que muitas dessas coisas nem tão novas são, eu trago para vocês o exemplo do Alvin. O Alvin, ou Autonomous Land Vehicle in Neural Networks, foi um projeto de doutorado de um pesquisador chamado Dimple Merlot, durante o doutorado dele na Carnegie Mellon, lá em 89. Então, em 89, o Dimple Merlot já tinha desenvolvido um veículo autônomo, que é esse Jeep aqui que vocês estão vendo na imagem. Esse Jeep enorme, né? Então, só para vocês terem ideia, lá já em 89, já com a tecnologia de redes neurais, eles já conseguiram fazer o Alvin, né? O Alvin que era capaz, a partir de imagens de uma câmera on-board, de dirigir de maneira autônoma, e ele dirigiu a 110 km por hora, rodovia pública americana, e ele fez praticamente os Estados Unidos inteiro de costa a costa. Alguns trechos que não puderam ser feitos com a tecnologia da época, mas ele fez praticamente toda a extensão americana, a percorrer 2.850 milhas, né? 110 km por hora, geralmente nas rodovias. Então, só para vocês verem, isso em 1989, como a questão de veículos autônomos não é tão nova assim. E o Alvin ele utilizava uma rede neural que hoje a gente chamaria de incrivelmente simplória, né? A entrada dessa rede neural era uma imagem 30 por 32, em tons de cinza, provenientes então de uma câmera on-board. Então, para quem sabe, para quem já mexeu com imagem, sabe que uma imagem 30 por 32 tem 30 pixels por 32. É um thumbnail, né? Uma imagem de baixíssima resolução. Isso aqui a gente tem pouquíssima informação, a gente tem 960 pixels, né? Informação, então a gente vetoriza essas 960 entradas, passa como entrada então uma rede neural, e essa rede neural simplória da época, ela tinha 4 unidades numa camada escondida e depois 30 unidades na camada de saída. A gente vai entender, com o passar da disciplina, o que significa tudo isso, não se preocupem agora em saber nada disso. Mas basicamente esses 30 neurônios na camada de saída, cada neurônio é responsável por uma ação do carro. Então esse neurônio seria a curva brusca à esquerda e diferentes níveis de inclinação, né? De dobrar à esquerda, até que o neurônio central aqui é o neurônio que diz que o volante tem que ficar reto, para que se ande reto, sem virar, até os níveis de intensidade de curva direita, até a curva brusca para a direita. Então, cada um desses neurônios representa um comando possível, de acordo com o neurônio que está ativo, com base na imagem que está sendo vista no momento, dispara uma saída que controla, que vai emitir o sinal para a parte de controle do carro, controlar o carro naquela direção e virar o volante. E aí é claro que a evolução do Alvin vocês já devem ter visto nos carros Tesla, por exemplo. Então tem vários vídeos da internet dos Tesla sendo dirigidos de maneira autônoma. Então aqui só um dos muitos vídeos que vocês podem ver, vamos passar aqui um pouco para frente, desse Tesla aqui então sendo controlado de maneira totalmente autônoma, e aqui no lado direito do vídeo vocês vão conseguir ver que tem toda a parte de detecção de objetos e identificação de cena, né? Então a gente tem as câmeras, a câmera traseira esquerda do veículo, tem uma câmera frontal aqui pegando a faixa, né? Nota que tem que ter toda a parte de identificação de faixa, a detecção desde vegetação a outros veículos acontecendo aqui, marcados por cores diferentes, até de placas de sinalização. Então tudo isso tem que ser feito através de algoritmos de aprendizado que sabem reconhecer o que são cada uma dessas coisas para mandar então o sinal do que o carro tem que fazer. Você tem que diminuir a velocidade, tem que dobrar para a esquerda, para a direita e assim por diante. Então sim, embora exista desde 89, agora os testes são muito mais avançados e muito mais precisos, andando em ruas muito mais de tráfego muito mais complexo, né, e com sinalização muito mais complexa do que o Alvin era capaz. Um outro exemplo legal que eu gosto de dizer, e totalmente não intuitivo, foi uma tarefa que ela não existia, que em 2015, com um grupo de pesquisadores alemães, eles criaram, que basicamente é o que a gente chama hoje da captura do estilo, ou a transferência de estilo, onde basicamente os autores conseguiram demonstrar que, dada uma imagem que eles chamam a imagem fonte, ou a imagem de conteúdo, que no caso deles era essa imagem aqui,
Aqui é uma foto da cidadezinha no interior da Alemanha, onde eles conduziram a pesquisa. Eles conseguiam fazer, também via redes neurais, projetar o estilo de quadros famosos, como por exemplo esse daqui, que é a Noite Estrelada de Van Gogh. Eles conseguiam capturar o estilo de pincelada, então, do autor no quadro famoso e projetar o estilo da pincelada na imagem de conteúdo. Então, transferindo o estilo da pintura famosa para a imagem de conteúdo. E isso que vocês veem aqui grande é a imagem da cidadezinha, então, na Alemanha, como se tivesse sido pintada ao estilo de Noite Estrelada de Van Gogh. Eles fizeram vários experimentos, mostrando que, capturando o estilo aqui de William Turner, no Naufrágio do Minotauro, ou então do Grito, ou então aqui coisas como Picasso e Kandinsky, e assim por diante. Aí os resultados são surpreendentes. Isso aqui abriu toda uma nova linha de pesquisa, e hoje um dos grandes players, né, nessa linha de pesquisa é a Adobe. Hoje a Adobe busca incorporar nas suas soluções Photoshop e demais soluções de artísticas, né, de design digital, soluções de inteligência artificial, como por exemplo transferência de estilo. O próprio reconhecimento facial, e eu trago aqui para vocês um paper de 2014 lançado pelo grupo de pesquisa do Facebook, que foi o momento que eles implementaram, então, com a ajuda de redes neurais, eles implementaram no algoritmo do Facebook a recomendação para marcar pessoas em fotos, e o desempenho aumentou muito. Então foi exatamente naquele período que a gente começou a ficar surpreso de como o Facebook acertava a pessoa que ele dizia que estava na foto para marcar. Então também aprendizagem de máquina. Tem a parte não só reconhecimento facial, mas também reconhecimento de áudio. Então nesse trabalho aqui, para ajudar deficientes auditivos, eles usaram, por exemplo, o seriado Friends para identificar a pessoa que está falando, marcar a pessoa que está falando e botar a tagzinha da pessoa que está falando, para que a gente tenha uma closed captions, né, mais inteligentes e mais informativas, né, para os deficientes auditivos. E uma das áreas de aplicação mais importantes, que tem sido mais fonte de aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina, é uma área que a gente chama de KDD, ou a área de descoberta de conhecimento em banco de dados, Knowledge Discovery in Databases, ou KDD. E uma das subetapas de KDD é o que a gente chama de mineração de dados, ou Data Mining. A gente costuma dizer que que Data Mining é a gente fazer descoberta de conhecimento, ou aprendizado, em grandes volumes de dados, em bases geralmente que são relacionais, bases de dados relacionais, mas coisas como registro de compras de supermercados, ou registros de empréstimos financeiros, de transações financeiras, registros médicos, projeto genoma, geralmente dados estruturados que estão armazenados em grandes bases de dados relacionais, em bancos operacionais de empresas. De empresas, de hospitais, de instituições de pesquisa e assim por diante. A aprendizagem de máquina é tão utilizado nesse contexto, nessa tarefa que se convencionou nos anos 90, principalmente a se chamar de data mining, que acabou que os termos aprendizagem de máquina e data mining começaram a ser utilizados de maneira indiscriminada, como se fossem a mesma coisa. Inclusive o livro preferencial que eu digo para a disciplina, o livro texto para essa parte da disciplina, é um livro que se chama Introduction to Data Mining, né? Introdução a Data Mining, e não a Machine Learning, visto que os algoritmos são os mesmos. Porém, são conceitos diferentes, então a gente tem que imaginar que KDD e Data Mining como sendo uma etapa do processo de KDD. Ele se utiliza, então, de aprendizagem de máquina, mas também de estatística clássica, de toda a teoria de banco de dados, e o Data Warehousing, e de Information Retrieval, e até da parte de visualização de informação, bem como o ferramental de computação paralela distribuída, para que se realize, então, a descoberta de conhecimento em cima desses grandes volumes de dados estruturados. Então, mineração de dados é feita utilizando geralmente a aprendizagem de máquina, os algoritmos de aprendizagem de máquina, mas nem sempre. Mas os algoritmos de aprendizagem de máquina são a base para a realização do aprendizado em data mining. Já KDD, então, ele é um ciclo, a gente costuma dizer que ele é um ciclo, e esse daqui é o ciclo do KDD, que foi definido por um pesquisador chamado Fayyad. Fayyad e o Piatetsky Shapiro, que são dois pesquisadores super famosos em data mining, basicamente.
onde basicamente KDD então é esse processo não trivial da gente identificar padrões. Esses padrões têm que ser válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis em dados. Então ele é todo um ciclo onde a gente tem dados espalhados em diversas fontes, esses dados são selecionados através dessas diversas fontes. Geralmente esse processo aqui inicial é o processo que a gente chama de uma etapa em banco de dados que a gente chama de desenvolvimento de data warehouse. Esses dados são pré-processados, homogeneizados e limpos e transformados, uma etapa que a gente costuma chamar também inteligência de negócio de ETL, etapa de extração, transformação e carga dos dados, para que eles abasteçam então um repositório comum, e então data mining sendo um desses passos, que é o passo de rodar os algoritmos de aprendizagem de máquina sobre esses dados já limpos, bonitos, organizados, estruturados, para então se descobrir padrões e depois fazer a interpretação desses padrões para apresentar o conhecimento então para as pessoas interessadas, pelo stakeholder aqui na ponta. Mas notem que então a aprendizagem de máquina não é nem um subconjunto, nem uma subetapa de KDD, nem um subconjunto de data mining e assim por diante. A aprendizagem de máquina trabalha em dados estruturados, mas trabalha também em dado não estruturado, trabalha na parte de reconhecimento de fala, voz, assinaturas, controle robótica, a parte de imagens, aí textos e uma série de dados não estruturados que data mining não trabalha em si. Buenas, mas então por que a gente quer estudar aprendizagem de máquina e por que a gente vai gastar virtualmente 50% da disciplina de inteligência artificial na área, na sub-área de aprendizagem de máquina? Porque essa é a hora e possivelmente desde 2010, eu diria que desde 2010 a gente vive a época do aprendizado de máquina. Por que a gente vive a época do aprendizado de máquina? A gente está naquele momento que a gente tem muitos algoritmos, muitas opções efetivas e eficientes, então efetivo e eficiente, efetivo que resolve o problema de maneira adequada, eficiente que resolve o problema no tempo adequado. Então aqui eficiência computacional, tempo, processamento, e aqui é a qualidade de funcionamento, qualidade de predição e assim possível. A gente tem muito algoritmo, tudo disponível, tudo open source, e a gente vive um momento também que a gente tem internet rápida, banda larga, aí de 240 megabits, por exemplo, e uma enorme quantidade de dados disponíveis online, muitos deles free, inclusive. A gente vive também um momento da elevada capacidade de recursos computacionais disponíveis, a gente vive na época da nuvem, onde a gente tem máquinas na nuvem que a gente consegue alocar, com grande capacidade de armazenamento e capacidade de processamento para rodar os algoritmos em grandes volumes de dados. E é claro, a frase famosa que saiu na Harvard Business Review, né, que é um periódico da Harvard, da Universidade de Harvard, da área de business, dizendo que o data scientist, que é o cientista de dados, que é o cara que manipula dados e tenta extrair conhecimento a partir de dados, basicamente é um cara que tem que ter o domínio completo de machine learning, né, é uma das competências desse cara, que esse data scientist, então, é um emprego mais sexy ou de maior apelo, ou com os melhores salários do século XXI. E aí eu trago aqui para vocês nesse slide também duas informações bacanas que a gente tira da internet. Então teve um estudo da PricewaterhouseCoopers, que saiu em tudo que é mídia, inclusive na Bloomberg, dizendo que a IA, e aqui entre parênteses eu botei entre parênteses machine learning, né, o aprendizado de máquina, porque é essa IA que a gente está falando aqui, não é a IA busca heurística, não é a IA planejamento, é a IA machine learning, vai somar na economia global, vai adicionar à economia global um montante de até 15,7 trilhões de dólares nesse estudo encomendado pela PricewaterhouseCoopers, que faz essas projeções de valores numa análise até 2030. Né? Então, até 2030, a IA, a inteligência artificial, mas machine learning, aprendizagem de máquina, vai ser responsável por adicionar então, esses 15,7 trilhões de dólares na economia. E também, específico de um setor aqui, de um nicho, que é o setor de seguros, a notícia é de que 80% dos executivos acreditam que a IA, de novo os parênteses sempre são mesmos, porque é machine learning que a gente está falando, vai revolucionar a forma como as companhias então, de seguro vão proceder então, para realizar a aquisição de informação dos clientes e a customização das apólices de seguro. Né? Obviamente beneficiando, tentando maximizar os lucros das suas empresas. Né?
das suas companhias de seguro. Bom, disciplinas então relacionadas, aqui disciplinas, áreas da ciência relacionadas diretamente com a aprendizagem de máquina. A inteligência artificial, pois a aprendizagem de máquina é sub-área da inteligência artificial, já nasce dentro da inteligência artificial, essa grande área da computação, grande e antiga área da computação. A mineração de dados, então, surgem como quase sinônimos, mas acabam se desenvolvendo na academia como áreas independentes, com grupos de pesquisa diferentes e conferências e periódicos diferentes, ainda que exista muita intersecção entre aprendizagem de máquina e mineração de dados. A área de teoria da informação, que é uma área super importante para uma série de algoritmos de aprendizagem de máquina. Toda a parte de estatística bayesiana e frequentista, a parte de otimização matemática e otimização de funções, a parte das engenharias, né, de estimação, filtragem e controle, dada a questão sempre que a gente quer manipular robôs ou sistemas computacionais que exijam algum conhecimento de controle. A parte de teoria de complexidade computacional, vital, né, para a aprendizagem de máquina, para a gente saber se a gente consegue rodar os algoritmos nos grandes volumes de dados que a gente tem em tempo hábil. Há um pouco da área de neurociências, que é de neurociência, que é a inspiração para as chamadas redes neurais artificiais, etc, etc, etc. Né? Existe uma infinidade de áreas que hoje têm relação parcial ou total com a aprendizagem de máquina. A estatística possivelmente sendo uma grande área tradicional que hoje está migrando, então um profissional de estatística hoje está migrando para ser o profissional de aprendizagem de máquina. Aqui eu trago algumas definições, só para que a gente possa, algumas definições informais para que a gente possa depois definir formalmente o que é aprendizagem de máquina. Mas algumas definições que são relacionadas ao aprendizado genericamente e também a aprendizagem de máquina como algo geral. Então, uma máquina de aprendizado definida de maneira ampla é qualquer dispositivo cujas ações são influenciadas por experiências anteriores. Então aqui é uma definição do que seria uma máquina de aprendizado. Claro, isso lá nos anos 60, mas daquilo que veio a virar a área de aprendizagem de máquina. Né? Então, um dispositivo cujas ações sejam influenciadas por experiências anteriores. Notem o boldface aqui, o negrito, em experiências anteriores. Qualquer mudança em um sistema que o permite ter um melhor desempenho na segunda vez em que ele repete uma mesma tarefa. Então, existe aprendizado e aprendizado da máquina em sistemas computacionais quando eu tenho uma mudança no comportamento do dispositivo ou do sistema, fazendo com que ele tenha um melhor desempenho quando ele repete uma mesma tarefa. Então, experiência anterior, repetição. Presta atenção nesses termos. Também uma referência antiga aqui dos anos 80. Ou o que é aprendizado seguindo o dicionário? É a modificação de uma tendência comportamental por meio de experiência. Então, existe aprendizado quando existe experiência. Experiência, repetição, experiências anteriores. Notem aqui as definições em comum. Ou uma definição do Tanimoto dos anos 90, uma melhoria na capacidade de processar a informação a partir da própria atividade de processar a informação. Uma definição recursiva, digamos assim. Eu melhoro a minha capacidade de processar a informação ou de obter algum tipo de informação em especial que eu queira ter, de aprender alguma informação especial que eu queira, a partir da própria atividade de processar a informação, a partir da minha própria tentativa de processar ou de realizar esse aprendizado. Ou então, segundo os diálogos de Platão, então Platão, enquanto discípulo de Sócrates, diz que a definição de Sócrates com relação a aprendizado é que aprender é recordar. E aí essa definição é muito interessante, porque existe um paradigma de aprendizagem de máquina que leva essa definição de que aprender é recordar quase ao pé da letra. E a gente vai ver daqui a 2 aulas, possivelmente, o paradigma baseado em instâncias, que se utiliza então dessa máxima de que aprender é recordar. Mas, de novo, recordar o quê? Experiências anteriores, né? A ideia de repetição de experiências anteriores, de dados anteriores. E a gente vai juntar tudo isso naquilo que a gente chama de dados históricos. Pois bem, então chegamos finalmente na definição clássica de Tom Mitchell, no livro dele de 1997, a definição que é utilizada até hoje em todas as disciplinas de aprendizagem de máquina,
que diz que um programa de computador ele é dito aprender a partir de uma experiência E com respeito a alguma classe de tarefas T e uma medida de desempenho P, se o seu desempenho ao realizar as tarefas T medido por P melhora com E. Então é um trava-língua, né? Um programa de computador ele aprende quando o desempenho dele ao realizar a tarefa em questão, quando medido por alguma medida de avaliação de desempenho, melhora conforme a experiência anterior, minhas experiências anteriores, meus dados históricos, meus registros de passado, as minhas repetições daquilo que eu já fiz antes, ou que eu sei que já foi feito antes por alguém. Pois bem, alguns exemplos bem simples em alto nível, ou muito alto nível, a gente não vai entrar em detalhes hoje. A gente pode modelar o problema de aprender a jogar xadrez como um aprendizado de máquina, mais especificamente aprendizado por reforço, onde a tarefa seria jogar xadrez. Uma medida de desempenho possível, P, poderia ser o percentual de jogos vencidos contra adversários, sejam adversários máquina ou homem. E a experiência anterior, ou aquilo que a gente chama da experiência de treinamento, então a gente vai ter o conceito muito forte de treinamento em aprendizagem de máquina. Então a máquina ela treina com essas experiências anteriores, com esses dados históricos. Poderia ser jogos em que a máquina praticou jogando contra si própria ou contra adversários humanos, ou partidas que adversários humanos jogaram entre si. Tudo isso pode ser modelado e codificado enquanto experiência anterior para a máquina aprender o que seriam jogadas adequadas e jogadas não adequadas. Um segundo exemplo, esse sim um exemplo de aprendizado supervisionado, seria o problema de filtrar spams. Então hoje a maioria de vocês deve usar e-mails como, por exemplo, o Gmail. O Gmail tem um filtro de spam baseado em aprendizagem de máquina há muito tempo. E nós vamos ver na disciplina, inclusive, e vocês vão saber codificar um algoritmo, que foi o primeiro algoritmo que o Google usou no Gmail para fazer filtro de spam, um algoritmo que se chama Naive Bayes, ou algoritmo de Bayes ingênuo. Mas basicamente hoje o Google continua utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina no spam, um pouquinho mais sofisticados. Mas a tarefa é, para cada e-mail que eu recebo, eu vou categorizar ou eu vou classificar esse e-mail como sendo um spam ou um e-mail legítimo. E claro, se ele for spam, o Google já oferece a possibilidade de mover ele para a caixa de spams, automaticamente sem nem passar pela caixa de entrada. Uma medida de desempenho possível para avaliar se eu estou aprendendo ou não poderia ser o percentual de e-mails que eu estou classificando, categorizando de maneira correta. E qual seria a minha experiência de treinamento, né? Como aprender? Poderia ser um conjunto de e-mails que foi manualmente rotulado ou manualmente anotado, categorizado por seres humanos. E isso vocês devem perceber que o Google, que o Gmail ele tem um botãozinho chamado Report Spam, né? Report Spam, que aparece. Então cada vez que vocês recebem um spam que já não foi previamente colocado na caixa de spam, vocês podem marcar esse e-mail, e vocês devem fazer isso de tempos em tempos. Vocês marcam o e-mail e clicam no botão Report Spam. E o que vocês estão fazendo basicamente é dizendo para o Google, olha, um e-mail com essas e essas características, então com esse remetente, destinatário, horário, e com esse corpo aqui, com esse texto no corpo do e-mail, etc, etc. É spam, não é um e-mail legítimo, é spam. Então vocês estão anotando manualmente para o Google o que é um spam, para que ele saiba identificar um spam. Assim como todos os e-mails que vocês recebem, que vocês não reportam como spam e vocês não apagam da caixa de mensagem de vocês, o Google sabe que são e-mails legítimos. Então ele tem exemplos de treinamento, essa experiência de treinamento, conjuntos de e-mails que são legítimos e spam. Então ele, com base nessa experiência de treinamento, ele vai aprender funções matemáticas, que não deixa de ser o que é aprendizagem de máquina, né? Então, uma modelagem matemática, funções matemáticas que vão saber correlacionar as características de cada um dos e-mails com a classe do e-mail. Se o e-mail ele é um spam, ele tem determinadas características, potencialmente ele contém determinadas palavras, ou ele é enviado de determinados servidores ou para determinados grupos de pessoas.
Então, o algoritmo de aprendizagem de máquina vai aprender a correlacionar de maneira automática esses fatos todos que estão nos exemplos que são spam com a classe spam, assim como tentar correlacionar tudo que tem num e-mail que não é spam com a classe legítima. Eu deixo vários exercícios geralmente nos meus slides, e nesses slides eu estou deixando alguns exercícios bem simples para essa primeira aula. Então, o primeiro exercício para o problema de reconhecimento de escrita manual. Então, uma pessoa escreve num papel algum texto e isso é digitalizado. Então, o problema é entender daquela imagem digitalizada qual é o texto que foi escrito. Problema de OCR, basicamente. Eu quero que vocês me digam qual é a tarefa T, uma possível medida de desempenho P, e qual seria a experiência de treinamento E para esse problema de reconhecimento de escrita manual. E que vocês façam o mesmo para o problema do veículo autônomo e para um problema de diagnóstico médico de uma determinada doença, por exemplo. Predição de uma determinada doença com base em ou exames coletados de pacientes ou sintomas inferidos ou questionados e validados pelo paciente que ele do que ele está sentindo. Buenas, o aprendizagem de máquina ele tem várias sub-áreas, já é uma área gigantesca, uma área que cresceu muito dentro da inteligência artificial e se subdividiu em várias outras áreas, de acordo principalmente com o tipo de treinamento que os algoritmos, que os modelos de aprendizagem de máquina vão sofrer. Tradicionalmente, existiu o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. São os três paradigmas originais. Nos últimos 10 ou 15 anos surgiu com força o chamado aprendizado semi-supervisionado. Aí que a gente já vai ver um pouquinho o que é, mas basicamente ele é uma versão híbrida do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. E agora, no último ano, ou nos últimos 2 anos, a gente já está falando em aprendizado auto-supervisionado, ou self-supervised learning, né? Self-supervision. Que a gente não vai abordar aqui na disciplina, por essa é uma disciplina inicial, mas que os grupos de pesquisa, inclusive o meu, já estão lidando então com essa área e desenvolvendo trabalhos para a área de aprendizado auto-supervisionado. Pois bem, mas o que significa dizer que o aprendizado é supervisionado? O aprendizado supervisionado, a gente faz a analogia, que é o aprendizado onde eu tenho um professor externo. Se a gente pensar de novo no problema dos e-mails, se é spam ou não, o fato do aprendizado ser supervisionado é quando na minha experiência de treinamento, nos meus dados de treinamento, eu tenho o e-mail, o conteúdo do e-mail e a informação se o e-mail é legítimo ou spam. Então é essa informação da categoria a qual o e-mail pertence, que é o que a gente chama da anotação, né, o label, o rótulo. Quando a gente passa para o sistema de aprendizado, não só o conteúdo do e-mail, mas também o rótulo ao qual ele pertence, e a nossa tarefa é justamente, dado um e-mail que eu não sei de antemão qual o rótulo, classificar com base se ele é legítimo ou spam, né, rotular ele como legítimo ou spam. Isso é aprendizado supervisionado. Sim, em tempo de treinamento eu passo dados anotados, dados que eu conheço a resposta. Por isso que a gente diz que é guiado por um professor externo. A anotação geralmente ela é feita por seres humanos, nem sempre, mas geralmente. Até porque sempre que eu consigo anotar de maneira automática, se eu já consigo anotar bem de maneira automática, significa que eu não preciso da máquina, eu não preciso ter um sistema de aprendizado para aprender, porque o meu anotador automático já está fazendo essa tarefa por mim. Geralmente, então no aprendizado supervisionado, a gente fala que o nosso objeto ele é representado por esse X aqui, então nosso objeto, no caso do problema dos e-mails, são os e-mails. X aqui é um vetor, então um vetor de características desses objetos. Por exemplo, a informação quem é o remetente, quem é o destinatário, o horário, as palavras que estão contidas no e-mail, tudo isso está nesse vetor X aqui. Então eu tenho um vetor por e-mail e eu tenho esse D, onde esse D é o rótulo. No caso do problema do e-mail, esse rótulo diz se o e-mail é legítimo ou se o e-mail é um spam. Então eu tenho o meu dataset, o meu conjunto de dados históricos, a minha experiência de treinamento, é composta por pares. Então as linhas desse meu dataset são pares. Então o meu vetor de características do objeto e a classe ou rótulo a qual ele pertence.
O que o algoritmo de aprendizagem de máquina vai tentar fazer é gerar um modelo de representação do conhecimento que reproduza o comportamento do professor. Ou seja, ele vai olhar e vai ver, olha, e-mails com essas e essas e essas características pertencem a essa classe. Então, se o professor está me dizendo que todos os e-mails que têm essas características, por exemplo, todos os e-mails que são spam, eles contêm as palavras emagrecimento, ou príncipe da Nigéria, ou ganhou na loteria e assim por diante. Então, todos os e-mails com essas características são spam. Então, o que o algoritmo de aprendizagem de máquina vai tentar fazer é justamente correlacionar isso, né? Descobrir, perceber que todos os e-mails que são spam contêm uma dessas palavras, por exemplo. E para fazer o aprendizado, a gente diz então que a gente vai apresentar para o algoritmo de aprendizado, para que ele crie esse modelo de representação do conhecimento na fase de treinamento, então, as minhas experiências anteriores, os meus dados anotados, os meus diversos e-mails que eu conheço, qual classe eles pertencem. Uma vez treinado o algoritmo, significa que eu vou ter um modelo, e aqui eu estou desenhando um modelo com essa abstração aqui, essa coisa, né, que é capaz de receber um e-mail e, dado o conteúdo do e-mail, o modelo é capaz de cuspir a classe. Ah, esse e-mail é legítimo. Ele recebe um outro e-mail. Ah, não, esse e-mail é spam. Ele recebe um terceiro e-mail. Ah, esse e-mail também é spam. Então, uma vez treinado o algoritmo, esse modelo vai ser capaz de associar o e-mail, então apenas o meu vetor de características, apenas o meu x, com a classe em questão. Então, após treinamento, geralmente a gente valida o desempenho do nosso sistema em dados que ele nunca viu em tempo de treinamento, que é o que a gente chama de fase de teste. E isso é feito com dados disjuntos, dados que ele nunca viu em tempo de treinamento, para que a gente não corra o risco do algoritmo decorar qual é a classe correta dos exemplos que eu tenho. Porque no momento que ele só decora a classe correta dos exemplos que eu tenho, com dados que ele nunca viu, ele vai muito mal. Então a gente já separa dados que a gente conhece, o rótulo, sabe se é um e-mail legítimo ou é spam, mas a gente não dá isso para o algoritmo, a gente dá para o algoritmo outros e-mails na fase de treinamento, e uma vez que o modelo está pronto, a gente passa esses e-mails que a gente também já conhece a resposta, no que a gente chama na fase de teste, e aí a gente vai conseguir verificar, esse modelo está acertando, por exemplo, sei lá, 93% dos e-mails que eu passei na fase de teste ele acertou. Então isso aqui é uma estimativa do desempenho do meu modelo em dados que ele nunca viu. É uma estimativa de taxa de acerto, de generalização que a gente chama. O exemplo de tarefas supervisionadas, existem duas grandes classes de tarefas de aprendizado supervisionado, aquilo que a gente chama de classificação de padrões ou simplesmente classificação. No passado e nas engenharias isso é chamado de reconhecimento de padrões. Mas que é a tarefa onde aquilo que eu quero descobrir, aquilo que eu quero prever é uma categoria, que é o caso justamente dos e-mails. Então é uma categoria, um valor discreto. Mas existe também o chamado problema de regressão, onde aquilo que eu quero prever não é um valor discreto, é um valor contínuo. Então, por exemplo, eu quero prever o valor das ações com base nas características da ação, né? Ou com base nos valores anteriores, passados, da série histórica da ação. Então, isso são problemas de regressão. Então, no aprendizado supervisionado, eu posso ter problemas de classificação ou problemas de regressão. Já no aprendizado por reforço, eu não tenho a ideia do professor, eu tenho a ideia do crítico. Né? E o aprendizado por reforço, você já viu alguma coisa com o Felipe anteriormente, eu tenho certeza, porque é a área que ele trabalha, então ele deve ter tentado incluir. Embora eu faça parte da área de aprendizagem de máquina, o aprendizado por reforço é muitas vezes estudado à parte, estudado na parte de IA de quem trabalha com agentes. E o aprendizado por reforço, você já deve ter visto, é um processo de tentativa e erro, mas é um processo guiado, não é um processo aleatório de tentativa e erro. É um processo de tentativa e erro guiado por algum sinal de reforço, alguma recompensa, basicamente. Os tipos de reforço, né? Se é um reforço positivo, a gente diz que é uma recompensa, um reforço negativo é uma punição. Eu posso ter reforço nulo, eu posso ser movido à curiosidade, enfim, existem variedades de aprendizado por reforço, o Felipe deve ter passado para vocês. Mas, basicamente, a gente segue a lei de Thorndike, que diz que se a ação tomada pelo sistema é seguida por um estado satisfatório, o sistema ele é fortalecido, caso contrário, ele é enfraquecido. Caso clássico do macaquinho
manipulando um controle numa máquina, né? Cada vez que ele faz operações de manipulação que são corretas, ele, por exemplo, recebe uma banana, e se ele faz alguma tarefa incorreta de manipulação da máquina, ele pode ter um reforço negativo, ele pode levar um choque, por exemplo. E para contrastar, então, o aprendizado supervisionado pelo reforço, então, o treinamento supervisionado é a figura do professor, por reforço eu tenho o crítico. Ambos são sistemas de feedback, mas um aprendizado supervisionado, é dito o que fazer, eu sei os e-mails de antemão se eles são legítimos ou spam, e eu quero criar um sistema que correlaciona as características do e-mail com a classe que eu sei de antemão. No aprendizado por reforço eu faço uma ação e vejo o que acontece. É um aprendizado reativo. Aqui é um aprendizado proativo e aqui reativo. Como esse é proativo, ele é um aprendizado rápido, ou supervisionado, enquanto que por reforço ele é um aprendizado lento. Por isso que no mundo real, as aplicações de sucesso no mundo real geralmente são aplicações de aprendizado supervisionado. Aprendizado por reforço é bom porque a gente não precisa da ideia de dados anotados, mas é ruim porque geralmente a ideia de recompensa ela não é muito bem definida, embora isso, treinamento por reforço, o aprendizado por reforço, seja muito utilizado, principalmente na área de jogos. Então, coisas como AlphaGo ou xadrez hoje em dia e tudo mais é aprendizado por reforço. Ou jogar um Mario, jogos de plataforma que o Mario sai jogando sozinho, aprendizado por reforço geralmente. No aprendizado não supervisionado é o caso extremo, eu não tenho crítica, eu não tenho professor, eu não tenho nada, eu só tenho os dados. Eu tenho os dados e somente os dados. E aí eu tenho exemplo de algumas tarefas que eu consigo fazer com os dados e somente os dados. Existe essa tarefa de clustering, que a gente deve ver alguma coisa nessa disciplina, que é a tentativa da gente descobrir categorias nos dados de maneira automática quando a gente não sabe quais categorias existem de antemão. Então eu quero, por exemplo, descobrir perfis de cliente, mas eu não sei quantos perfis de cliente de antemão existem, né, e quais são esses perfis. Por isso que eu não posso usar o aprendizado não supervisionado. No aprendizado não supervisionado eu posso ter a tarefa de associação, que é descobrir o relacionamento entre as variáveis, o famoso problema da cesta de compras, ou da análise da cesta do mercado. Quem compra peixe também compra... não sei, quem compra peixe também compra limão para temperar o peixe. Quem compra leite também compra pão. Esse tipo de relacionamento que eu tenho e que é utilizado hoje, por exemplo, até para fazer a organização das prateleiras e dos produtos no supermercado. A parte de quantização, que é de sumarizar os meus dados, fazer sumarização dos dados, seja para visualização ou para entendimento, e a parte de redução de dimensionalidade, que são os casos em que nos objetos que eu quero aprender, eles são descritos por muitas características, muitas características, e eu quero aprender, só que eu tenho recursos computacionais limitados, e eu quero aprender então em cima do menor número de características possível. A essas características a gente dá também o nome de dimensões, a gente vai ver isso mais para frente, não se preocupem. Então existe a área não supervisionada de redução de dimensionalidade. E eu tenho o caso, o limite, que é o caso de aprendizado semi-supervisionado. E um exemplo que eu trago para vocês é o que a gente chama de web mining, que é a área de categorizar ou rotular as páginas na internet como pertencentes a determinadas categorias. É uma página de esportes, é de política, é de ação, é um blog, é uma página de culinária, etc, etc. O que acontece é que existem algumas poucas páginas na internet que estão rotuladas. Então imagine que aqui em vermelho eu tenho páginas da web que são de política e em verde eu tenho as de esporte. Então algumas poucas eu conheço a classe, mas a grande maioria das páginas da internet eu não conheço e ninguém foi capaz de anotar, porque isso demora muito tempo. Então, baseado numa série de premissas, como a premissa de densidade, né, de que as categorias se organizam e os objetos de acordo com espaços densos, no meu espaço multidimensional de atributos e de informações, o aprendizado supervisionado busca, então, eu realizar o aprendizado em poucos dados anotados, mas utilizar a informação de dados não anotados para construir, que são esses em cinza, para construir um modelo, por exemplo, de classificação. O modelo é essa reta aqui, que diz que se as características da página movem a página para esse lado aqui desse hiperplano separador, então ela vai ser categorizada como uma classe vermelha, que era política,
Se ela cai desse lado aqui, ela é da classe verde, que é esportes, por exemplo. Bueno, se a gente já se encaminha para o final da aula, apenas alguns detalhes em alto nível e teóricos, e isso vai ficar muito mais claro quando a gente for falar dos paradigmas e de cada um dos algoritmos que eu vou mostrar para vocês na disciplina. Mas em alto nível, um sistema de aprendizado, para que a gente projete esse sistema de aprendizado, né, a gente precisa especificar 3 coisas. E na verdade, na prática, o que a gente tem que especificar é o algoritmo que a gente vai utilizar, porque todo o algoritmo de aprendizagem de máquina já engloba essas 3 coisas que eu quero falar para vocês. Que é o tipo de conhecimento que vai ser aprendido, né, sob forma da função-alvo. Às vezes a gente chama essa função-alvo, se é um problema de otimização e de minimização de função, como uma função de custo, ou uma função de ganho, a depender do que eu quero. Mas é uma função que guia, então, o aprendizado que eu vou realizar. Eu preciso ter uma maneira de representar o conhecimento que é adquirido, e isso é através do que a gente chama de modelo do aprendizado. É o modelo que encapsula, ou que representa, ou que me permite categorizar, por exemplo, entre meio que é expor e legítimo. E para que eu consiga, dentre das infinitas instanciações de modelo que eu posso ter, seguindo um determinado algoritmo, para que eu saiba qual o melhor, eu preciso de um mecanismo de aprendizado, uma técnica de aprendizado, que a gente vai ver que nada mais é do que uma técnica de busca, que busca verificar, dentro do meu conjunto de infinitas instanciações de um determinado tipo de modelo, qual o mais adequado para os dados que eu estou utilizando para realizar o aprendizado. Então, alguns exemplos de modelos de representação dos conhecimentos: existem os modelos matemáticos, equações, os modelos paramétricos, coisas como regressão linear e logística, redes neurais e máquinas de vetores de suporte, são modelos matemáticos, modelos paramétricos. Existem os chamados modelos simbólicos, coisas como árvores de decisão, regras em lógica proposicional de primeira ordem, redes semânticas e assim por diante. Então, vários desses modelos, dentro dos algoritmos, a gente vai ver na disciplina. Existem os chamados modelos lazy, que são algoritmos que não geram modelo, como KNN ou raciocínio baseado em casos. Os chamados modelos probabilísticos, a maioria deles baseados no teorema de Bayes ou em preceitos e axiomas estatísticos. Coisas como naive Bayes, que é um tipo de rede bayesiana, ou coisas como misturas de gaussianas ou modelos ocultos de Markov. E aqui, para vocês verem a cara que tem esses modelos, geralmente modelos de aprendizagem de máquina, independente do tipo que eles sejam, a grande maioria deles a gente representa como grafos. Então, uma rede neural nada mais é que um tipo específico de grafo. Ele é um grafo que ele é acíclico, existe uma direção que flui geralmente a computação, e existem cada nó no grafo tem um significado, e dependendo da camada onde estão dispostos os nós no grafo, isso tem um significado semântico diferente também. E o que a rede neural nada mais é do que esses modelos que têm essas arestas. Na verdade, a rede neural nada mais é do que um conjunto de arestas pesadas, então arestas com pesos. Então existem pesos ou os parâmetros em cada uma dessas setinhas aqui, dessas arestas, que estão controlando então o peso, a importância da informação que eu tenho nesse nó, que eu vou passar para esse nó. A árvore de decisão também pode ser visto como um grafo, também um grafo acíclico e também um grafo direcionado. A informação flui da raiz, a árvore de decisão uma árvore é um tipo de grafo. A informação flui da raiz para as folhas, e existe significado nos nós e nas arestas, a gente vai ver com calma depois. Ou redes semânticas, né, que me dão significado semântico para entidades, e o que essas entidades podem, ou o que elas contêm, o que elas têm, o que elas não podem, de acordo com verbos ou elementos ou outras entidades. Redes bayesianas, que também são grafos, mas que agora existe um significado na direção das arestas nesse grafo, em termos probabilísticos. E por fim, as técnicas de aprendizado. Então, dado um tipo de modelo, né, que está otimizando uma função-alvo, aí um conjunto de dados que eu tenho para treinar o meu algoritmo, para fazer a minha instanciação de modelo.
Eu preciso de algum mecanismo que diga que um determinado modelo específico é melhor do que outros, que um determinado modelo me alcança o resultado melhor na minha função-alvo do que outros, que o modelo represente bem a minha função-alvo. Geralmente esse mecanismo então, é uma técnica de busca, então a gente está buscando no espaço de todos os possíveis modelos aquele que melhor representa a função-alvo. Eu entendo que tudo isso agora, nesse momento, para quem não tem conhecimento nenhum em aprendizagem de máquina, é muito alto nível, é muito difícil vocês perceberem o que está acontecendo. Mas todos esses conceitos vão ser repassados, revisados e reforçados à medida que a gente vai trabalhando e apresentando na disciplina os diferentes algoritmos, diferentes paradigmas. Então, algumas técnicas, existem algoritmos que a gente está fazendo a otimização via gradiente descendente, por exemplo, existem algoritmos que a nossa técnica de busca é via programação dinâmica, ou que a nossa técnica de busca é via divisão e conquista e algoritmos gulosos, ou simplesmente via teoria das probabilidades, ou via meta-heurísticas, como algoritmos genéticos, etc, etc. E aí o último conceito que eu quero passar para vocês, antes de passar apenas as informações interessantes, é o conceito de bias indutivo, né? Então, o modelo e a técnica, né, que eu estou escolhendo para utilizar, para realizar o aprendizado, estabelece algo que é fundamental em aprendizagem de máquina, que é chamado bias indutivo. Então, todo modelo de aprendizagem de máquina ele tem que ter um bias indutivo, ou viés indutivo. Que é uma preferência por uma determinada instanciação do modelo que eu estou interessado. Um modelo que não tem viés indutivo é aquele modelo que ele é capaz de decorar. Então, sempre que eu tenho um problema no mundo real, que eu conheço todas as possíveis situações desse problema, eu não preciso de um modelo de aprendizagem de máquina. Eu preciso apenas de um modelo de armazenamento de todos os possíveis casos e um modelo de recuperação rápido desse armazenamento de todos os possíveis casos. A aprendizagem de máquina só tem que ser utilizado no que a gente chama de ill-posed problems, ou problemas fracamente definidos. São aqueles problemas que a gente tem uma amostra, uma quantidade limitada de exemplos de treinamento, de dados de treinamento, a respeito do mundo real, a respeito sobre a tarefa que eu quero aprender, mas é uma quantidade limitada. Não são todos os casos possíveis. Sempre que eu tenho todos os casos possíveis, eu não tenho um problema de aprendizado, eu tenho um problema de memorização. E aí o bias indutivo, então, de maneira bastante informal, e não se preocupem agora se isso não ficar claro, isso vai ficar claro ao longo do curso. O bias indutivo, então, do sistema de aprendizagem de máquina é a tendência que ele tem, o viés que ele tem, de privilegiar um dado conjunto de hipóteses em detrimento a outras. O que eu estou chamando de hipótese aqui? Quando vocês ouvirem o termo hipótese, geralmente se refere a uma realização, a uma instanciação particular de um modelo. Então, por exemplo, eu tenho uma rede neural é um modelo. Eu posso ter infinitas redes neurais diferentes, né? Já que eu tenho um conjunto de parâmetros que são valores reais. Então, uma hipótese seria uma instanciação, seria uma rede neural instanciada com determinados conjuntos de pesos para resolver uma determinada tarefa. Então, o bias indutivo no sistema é sempre a tendência que ele tem a privilegiar uma determinada hipótese com base na minha função-alvo do que outras hipóteses. Para fechar a aula, então, eu vou deixar no Moodle para vocês um texto de bias indutivo, também para que vocês leiam e comecem a se acostumar com as nomenclaturas da área. Mas algumas informações úteis, né? Se vocês querem brincar, onde é que eu tenho dados anotados para problemas de aprendizado? Hoje o maior repositório é o Kaggle, que permite inclusive competições em ciência de dados. E eu tenho também o repositório de dados da Universidade da Califórnia em Irvine, da UCI, que tem muitos repositórios de dados para que a gente faça machine learning. Tanto aprendizado supervisionado, não supervisionado e assim por diante. Em termos de cursos bacanas de vídeos, né, o mais interessante é o introdutório, ele se chama Machine Learning, foi o primeiro curso do Coursera, ministrado pelo professor Andrew Wang, professor da Universidade de Stanford, já foi cientista-chefe do Baidu, e hoje tem uma série de iniciativas e ainda é professor de Stanford. Existe um curso chamado Introduction to Machine Learning da Udacity, que é bem razoável. Em termos de repositórios e de bibliotecas e de APIs, hoje se trabalha muito com Python, então para Machine Learning se usa muito o que a gente chama de Scikit-learn. Para a parte de redes neurais se usa as APIs e os frameworks de redes neurais
para que eu tenha processamento em GPU transparente, como coisas como TensorFlow, ou mais recentemente como o PyTorch, são os frameworks que abstraem, que portam o código para rodar na GPU, já que isso aqui tudo é multiplicação de matrizes. Para quem gosta de MATLAB, já usou MATLAB antes, existem vários toolboxes em MATLAB para Machine Learning, para fazer reconhecimento de padrões e assim por diante. Existe toda a linguagem R e os repositórios também para Machine Learning da linguagem R, que assim como Python, R e Python são as linguagens mais utilizadas hoje em dia para Machine Learning e ciência de dados. E algumas outras informações legais, né? A página do Tom Mitchell, que ainda é professor na Carnegie Mellon, sempre é legal de ver. Existe um site chamado KD Nuggets, super bacana para informações de ciência de dados. E aqui eu elenquei uma série de perfis no Twitter, de pessoas influentes na área, que postam coisas bem bacanas a respeito de aprendizagem de máquina. Para fechar, então, se vocês quiserem trabalhar com pesquisa e quiserem posição de iniciação científica no meu laboratório, por favor, me procurem, a gente está sempre procurando. Mas se vocês quiserem pesquisar, os grandes journals ou periódicos para se publicar pesquisa em aprendizagem de máquina são esses. Principalmente o Journal of Machine Learning Research, mas existe também um chamado Machine Learning, existe um chamado IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Information Sciences, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Data Mining and Knowledge Discovery, Pattern Recognition, Neurocomputing. São apenas alguns periódicos que a gente usa para divulgar a nossa pesquisa. E aqui as principais conferências. Disparadas, as principais conferências de aprendizagem de máquina são essas duas, as mais importantes, que é o ICML e o NeurIPS. A principal conferência de visão computacional e a principal conferência da computação se chama CVPR. Embora inclua muita coisa de aprendizagem de máquina, ela é uma conferência basicamente de visão computacional. Só que hoje a gente sabe que os melhores métodos para visão computacional são os de aprendizagem de máquina, daí a importância do CVPR. Aí o ICDM, que é a conferência em Data Mining, e assim por diante, várias outras aqui. O que eu gostaria que vocês lessem, então, após assistirem essa aula, fazer as anotações, fazerem aqueles exercíciozinhos sugeridos, né? Eu sugiro que vocês leiam o capítulo 1 do livro do Mitchell, o livro do Tom Mitchell, que vocês certamente vão ter facilidade para ter acesso, se não tiverem, me mandem e-mail. O capítulo 1 do nosso livro texto dessa parte da disciplina, que é o Introduction to Data Mining, o livro do Tan, do Steinbach e do Kumar, e o texto que eu deixei no Moodle sobre base indutiva. Eu agradeço muito a atenção de vocês. A nossa próxima aula, que é semana que vem, deve ser mais um vídeo expositivo. Mas eu vou avisando vocês via mensagens, né, sobre o andamento da disciplina, os momentos que a gente vai ter encontros síncronos e assíncronos. Então, até a próxima. Valeu, obrigado.